Convido a todos para que abram as suas Bíblias. Na primeira epístola de Paulo, escreveu a Timóteo, em seu capítulo 1, versos 18 a 20. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, seu capítulo 1, verso 18 a 20. Diz assim as Escrituras: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Sei que todos aqui têm acompanhado as notícias nas últimas semanas e temos recebido dessas notícias o conhecimento de alguns episódios envolvendo evangélicos, como da mídia e da televisão. Nós devemos saber que esses episódios eles devem ser vistos em seus contextos, tanto contextos regionais, são evangélicos de determinada região, assim também em seus contextos religiosos, eles são evangélicos de determinadas denominações. Em nenhum momento deve passar em nossas cabeças que nós somos obrigados a oferecer um juízo conclusivo acerca desses episódios que vêm nos achegando. Nós não temos a obrigação de opinar sobre esses episódios que nos vêm e que é de conhecimento público acerca desses episódios envolvendo evangélicos famosos. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam usando esses episódios para atacar os evangélicos, dizendo de uma forma debochada: veja, é evangélico, como se porta assim, como se portam assim. Eu vejo nesses tipos de ataque duas oportunidades. Primeiro, a oportunidade de esclarecer que o termo evangélico, na verdade, ele é o que podemos chamar aí de grande guarda-chuva. Ele é utilizado por muitas pessoas para se reportar ou se referir a igrejas que tiveram seu nascedouro, ou nasceram, ou se formaram este ano, no ano passado. E é um termo, o termo evangélico, também é utilizado para se dirigir a denominações que têm mais de um século de existência, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo. Então, o termo evangélico, ele é um termo que pode ser tudo menos um termo que explica de fato o que é evangélico. Ele é usado de maneira muito fluida, sem contornos. Então, esses ataques são uma oportunidade para explicar que o termo evangélico não é um bom termo. Segunda oportunidade é que nós temos, nesses ataques, a possibilidade de falar que nós somos responsáveis por esferas menores, esferas que se reportam primeiramente a nós como pessoas e também à congregação onde nós fazemos parte. E nós vemos isso nesse texto que eu acabei de ler com vocês aqui. Nós vemos o apóstolo Paulo tratando com a figura de Timóteo, um discípulo seu, alguém que ele colocou como responsável do trabalho da igreja de Éfeso, que está dentro desse contexto desta carta. E a ideia aqui é que Timóteo tem que desenvolver um trabalho, mas nessas tratativas que Paulo dá a Timóteo, eu vejo aqui algumas esferas que podemos e devemos nos ter como responsáveis. E primeiro é a esfera de nível pessoal.
A vida cristã, ela é retratada aqui, junto à figura de Timóteo, como uma espécie de luta, de combate. E esse combate é vivido em duas frentes, como o texto diz aqui. A primeira frente se trata de ter uma boa consciência. Afinal de contas, o que é a consciência? Em termos bíblicos, a consciência é o meu julgamento moral acerca do conhecimento que eu recebi ou que eu recebo. Portanto, nós recebemos, através do conhecimento bíblico, algumas informações e que nós temos como direcionamento de Deus. Somado a essas determinações, existe dentro de nós algo que precisa harmonizá-las conosco, é a nossa consciência. Nós devemos agir de acordo com aquilo que nós fomos instruídos a agir. Então, uma boa consciência é alguém que, por exemplo, recebe o mandamento de não roubarás. Ele sabe que é errado roubar. E por ser errado roubar, o que ele faz? Não rouba. Isso é uma boa consciência. O veredicto interno dele está de acordo com o veredicto externo das Escrituras Sagradas. Ele concorda com o coração com aquilo que Deus diz que deve ser feito. Então ele tem por isso uma boa consciência. Agora, a segunda frente é a fé. Ele tem que manter uma fé saudável também. Esta é a sua segunda frente, que o texto diz que nós temos como vida cristã. A fé em Timóteo significa conhecimento das tradições bíblicas, das interpretações bíblicas. Nós geralmente pensamos que a fé só tem uma forma de entendimento, que é aquela que nós encontramos na Epístola aos Hebreus, que trata da fé ser uma esperança, uma convicção. Mas nesse texto, em Timóteo não, nesse texto, pelo menos nesse texto, nesse fragmento, significa conhecimento bíblico, tradição dos apóstolos. Tanto é que, se você averiguar na primeira Epístola de Timóteo, ainda no capítulo 4, no versículo 1, você verá, você deve fazer isso depois, que a fé ali estava sendo abandonada por alguns que estavam dando ouvidos ao que o texto diz lá em Timóteo 4, a ensinos de demônios, estavam atentando contra a fé dos apóstolos, ao conhecimento bíblico que era derivado da igreja. Então, nesse texto, a fé que Paulo disse que é uma das frentes que nós temos, juntamente com a boa consciência, é a fé quanto tradição, quanto conhecimento bíblico. Um bom governo nas águas da vida cristã, mantendo nosso navio estável, é estarmos com os olhos postos nessas duas frentes de batalha. Primeiro, olhar a nossa consciência, se ela realmente está agindo de acordo com aquilo que as Escrituras dizem, e olhar o que nós conhecemos acerca das Escrituras. Veja que o texto irá condenar duas figuras, que é Emineu e Alexandre, porque eles literalmente, pelo menos como metáfora, eles naufragaram na fé, ou seja, apostataram, abandonaram, porque eles não mantiveram o conhecimento bíblico de acordo com uma boa consciência. Portanto, meus irmãos e irmãs, o texto aqui, ele retrata que nós temos uma esfera, sim, para cuidar, que primeiramente é essa esfera pessoal. Timóteo tinha que cuidar da sua esfera pessoal. Tome cuidado para que o seu conhecimento esteja de acordo com o exercício de uma boa consciência. Fazendo isso, nós não naufragaremos. Então, essa é a primeira esfera que nós devemos responder por ela, a nossa esfera de vida pessoal. E aqui é interessante, essa vida de combate reflete muito para nós, brasileiros, aquele texto de Gonçalves Dias, que diz: a vida é luta, uma luta renhida, que aos fracos abate e aos fortes só pode exaltar. Porque a vida cristã, de fato, como bem diz esse poema, é uma luta, nós devemos estar sempre dispostos a travar, mas é uma luta muito pessoal no seu primeiro plano. Portanto, aqueles que querem de nós uma fala, um juízo acerca do que está acontecendo no meio evangélico, nós devemos nos reportar que, primeiramente, nos importa cuidar da nossa vida cristã no nível pessoal. Mas não só isso, nós podemos ter uma esfera um pouco maior, que é o que o texto demonstra aqui.
depois que Paulo adverte Timóteo que deve-se ter uma postura em relação à sua vida pessoal, combatendo o bom combate, e um bom combate se entenda, lutar essas duas frentes, ter a boa consciência e ter também um conhecimento bíblico saudável, um conhecimento das Escrituras, ele avança para uma outra esfera, que é a esfera congregacional. Isso nos interessa, sim. Isso deveria interessar a Timóteo, também nos interessa hoje. Nós vemos isso quando Paulo informa a Timóteo de algumas exclusões que ele fez, uma disciplina que fez a dois indivíduos chamados Himeneu e Alexandre. Esta expressão que é utilizada por Paulo, quando diz eu entreguei a Satanás, nós devemos ter aqui nisso um tipo de ilustração. Não é que de fato, literalmente falando, Paulo pegou essas duas pessoas, foi ao departamento de Satanás, protocolou lá uma via e entregou: estou entregando a você, Satanás, daqui baixo, nesses dois da igreja, eles estão entregando o seu departamento. Não é isso que aconteceu, literalmente não foi assim. Esta é uma expressão que ocorre somente mais uma vez na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 1, e é uma forma de tratar a exclusão da igreja. O entendimento de entregar a Satanás significa o entendimento que aqui, dentro da congregação de Cristo, está e habita a salvação e o governo mais direto do Senhor Jesus Cristo em seu reino. É aqui na igreja que existem o ministério de Cristo, espelhado pelos oficiais. É aqui na igreja onde existem as ordenanças, que são os preditos de Cristo expressos na pregação, e é na igreja onde ocorrem os sacramentos. É por isso que Paulo irá dizer, para Timóteo ainda, que a igreja é o grande baluarte da verdade. É por isso que alguns autores vão dizer que fora da igreja não há salvação. A ideia é que essas pessoas estavam sendo entregues a Satanás, porque elas estavam sendo excluídas do rol dos membros da igreja. E quando se está fora da igreja, está-se entregue a todo e qualquer mal que está disponível neste mundo, que está ao sabor, este mundo, ao sabor do governo de Satanás. Todos nós conhecemos alguns textos que aludem ao governo de Satanás sobre este mundo, também no seu aspecto moral, não só moral, mas espiritual também, quando chama Satanás de Deus deste século, príncipe deste mundo, referindo-se ao quê? Que a nossa presente era, pelo menos no que tange ao comportamento, a moralidade, a intelectualidade, muito está voltado a pensamentos que estão em rebelião aos pensamentos de Deus. É por isso que se entende que fora da igreja é esse tipo de pensamento que irá reinar. E quando se coloca essas pessoas para fora da igreja, é porque elas estarão entregues a toda e qualquer consequência desse tipo de pensamento. Por isso a expressão, entreguei Himeneu e Alexandre a Satanás. Mas por que foi feito isso? Porque eles naufragaram na fé. Eles não guardaram a fé uma boa consciência. Se você ver o texto, esta é a razão deles terem sido disciplinados. Eles estavam, como indica pela epístola, blasfemando. Tanto é que Paulo utiliza essa expressão: eu estou fazendo isso para que estes dois aprendam a não mais blasfemar. A ideia aqui é que eles estão blasfemando contra a doutrina cristã, estão se levantando contra o ensino dos apóstolos, estão se colocando contra os ensinos das Escrituras Sagradas, e por isso o local deles não era no seio da igreja. Eles naufragaram. Embora tudo leve na epístola de Paulo ao Timóteo, principalmente o que será desenvolvido no capítulo 4, ao entendimento que eles tinham conhecimento bíblico, que eles tinham lá certa intrepidez entre a igreja, eles foram reputados como pessoas que não agiram de acordo com o que Cristo deveria, o que Cristo exige que os membros devam fazer. Por isso estavam sendo entregues a Satanás. Portanto, essa é uma segunda esfera que Paulo traz aqui a Timóteo. Olha, eu te deixei aí em Éfeso para resolver essas questões, e que você deve lutar um bom combate,
principalmente enfiado nessas duas frentes, no cultivo de uma boa consciência, ou seja, esteja sempre atento em que sua mente esteja concordando com as Escrituras. E na segunda frente, cuidado, né, com a forma como guarda a sua fé, o seu repertório de conhecimento bíblico, que ele esteja também sempre de acordo com a tua consciência. E se os dois estiverem juntos, você vai navegar bem. Veja, Emineu e Alexandre não navegaram bem, naufragaram, blasfemaram e por isso foram entregues a Satanás. É muito importante dizer isso, porque tem-se crescido às vezes uma animosidade contra a igreja, crendo-se que é possível viver longe dela. Isso é um engano, e com certeza um engano demoníaco, meus irmãos. A igreja está acontecendo agora, aqui, porque é dentro da igreja que o Senhor Jesus Cristo governa diretamente os seus fiéis, através do ministério, como eu havia dito, através da pregação da palavra, que nos transmite o seu conhecimento, a sua bendita pessoa, através dos sacramentos que, graças a Deus, nós iremos participar daqui a alguns instantes da ceia do Senhor, das suas ordenanças da sua igreja, que Cristo se manifesta mais no seio da sua igreja, e todos aqueles que estão fora delas, fora da igreja, estão entregues aos sabores deste mundo. Portanto, muito cuidado com aqueles que afirmam que é possível se ter uma vida cristã divorciado da vida da igreja. Isso com certeza é uma expressão demoníaca. A igreja é o corpo de Cristo. Não podemos imaginar que seja possível ter a Cristo e não estar dentro dele. Isso não é um discurso da igreja. Muito cuidado. Aqui, uma certa vez alguém disse, é o lugar mais seguro da terra. É a igreja de Jesus Cristo, onde o Senhor oferece a sua salvação e conversão aos pecadores, edifica as nossas almas, as alimenta e consola-nos, e nos anuncia as coisas que virão, para que a nossa esperança não esteja fundada apenas nas coisas deste mundo, mas que nós estejamos com o olhar fito na Nova Jerusalém, a qual o Senhor nos encaminha a bom termo e ao nosso porto seguro. Com certeza nós chegaremos lá pela graça do nosso Deus. Portanto, essas duas esferas, meus irmãos e irmãs, é que a igreja deve se sentir tocada a falar aquilo que está sob a sua jurisdição. Nós temos uma jurisdição pessoal sobre nós mesmos. Eu posso falar acerca de mim, das minhas convicções cristãs, de como tenho caminhado sobre esta terra, palmilhado este chão. Assim também como eu posso falar acerca da igreja a qual eu faço parte, de como tenho exercido os meus dons e talentos. Mas em nenhum modo eu me devo sentir convocado a estender a minha jurisdição sobre pessoas que nem tão pouco fazem parte da nossa denominação e nem tão pouco comungam a mesma fé que nós de fato. Portanto, não se sinta constrangido em dar respostas a perguntas que você não precisa responder. Existem muitos irmãos e irmãs aflitos e afoitos de uma forma desnecessária, tentando dar resposta a uma geração que não tem o direito de fazer essas perguntas. Tomemos cuidado, meus irmãos e irmãs. Façamos como Paulo tem instruído a Timóteo. Cuidemos dessas duas frentes. Devo, antes de concluir, avisar que Jesus Cristo já tinha dito que escândalos são inevitáveis. Eles virão de uma forma ou de outra. Emineu e Alexandre, eles provocaram de certa forma um tipo de escândalo. E como a igreja agiu? Como a igreja deve agir sobre aqueles que está jurisdicionando, sobre aqueles com os quais está sob domínio e governo? Os disciplinou, os excluiu. Porque a igreja tinha jurisdição sobre Emineu e Alexandre. Nós não temos jurisdição sobre esses que se dizem evangélicos, também não nos cabem aqui neste espaço julgar se são ou não, possuem os seus contextos regionais e religiosos, devem se resolver e dar conta das suas ações de acordo com aquilo que lhes é exigido. Quanto a nós, faremos bem em viver a nossa vida cristã pessoal, cuidarmos de nós, como é que nós estamos agindo, estamos exercendo os nossos dons na casa de Deus, a qual o Senhor nos colocou, estamos de fato contribuindo para o crescimento do Evangelho dentro deste
nós estamos quanto igreja, como está a nossa igreja. Nossa igreja está visível à comunidade a qual serve, é uma igreja que se coloca no presente. Estas são as preocupações que devem estar dentro do nosso panorama. Isso lembra muito também um poema antigo de Carlos Drummond de Andrade acerca da lagoa. Ele diz no seu poema, depois pesquise, que ele não conhece o mar, se referindo a questões de grande importância, universais. Aí ele retoma e diz: eu conheço a lagoa, porque ele é de Minas Gerais, e Minas não tem mar, só tem a lagoa. Ele fala: eu posso falar das coisas que são próprias. Façamos assim, meus irmãos, nos preocupemos com aquilo que é próprio, com a nossa lagoa, nos preocupemos como nós estamos exercendo os nossos dons aqui, se estamos sendo úteis ao Senhor aqui. Deixe o mar para aqueles que querem discutir sobre o mar. Vamos comentar, vamos nos preocupar com os nossos estudos bíblicos, com a nossa frequência ao culto solene. Eu creio que Paulo concordaria que isso já está de bom tamanho. Que Deus possa nos abençoar.